E aí, sou o Leonardo, apresentador e host do canal SOS Futebol. Tranquilo? E hoje é a lista de 5 jogadores que só jogam pela seleção, só que é a versão Américas. Novamente, sem ser ordem do pior para o melhor, é só uma lista dos jogadores que representam suas seleções aqui nas Américas e se só jogam por essas seleções. Você não vê esse mesmo destaque jogando por clubes. Eu vou começar com Luiz Advíncula. Ele não é muito badalado em relação aos outros jogadores da lista, mas quando você assiste os jogos da seleção peruana, você vê que ele destrói jogando ali pelo lado direito. O lateral esquerdo do outro time sempre passa um perrengue para marcar, porque ele é muito rápido, ele é muito liso, ele entra na área com muita facilidade, mas isso é só quando ele tá com a camisa do Peru. Pesquisando sobre ele, você vê que ele tem 30 anos de idade e já jogou por 11 clubes diferentes, incluindo 4 passagens só pelo Sporting Cristal. E um desses 11 clubes que ele jogou foi a Ponte Preta, e ele conseguiu a façanha de ser a terceira opção para a lateral direita do clube. E hoje ele está no Raio Vallecano, na segunda divisão da Espanha. O próximo é o Elano. O Elano, ele sempre acumulou muitas convocações pós-Copa de 2006 e até um pouco do pós-Copa de 2010. Ele sempre era chamado pelo Dunga nessa época. E ele sempre teve um destaque jogando pela seleção brasileira. Só que ele não tinha esse mesmo destaque jogando pelos clubes. Ele foi muito bem no início de carreira, com aquele Santos lá de 2003, 2004. Então, ele foi vendido para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. E lá ele até foi bem, ele se desenvolveu futebolisticamente e foi vendido para o Manchester City. Só que o Manchester City antes de ser comprado pelos árabes. E ele foi até bem nos clubes que ele passou. Só que ele não tinha esse mesmo brilho nos clubes quanto ele tinha na seleção entre 2006 e 2011. Por coincidência, o Elano estava quase sempre junto do Robinho. Eles estavam juntos naquele Santos, eles estavam juntos no Manchester City e eles estavam juntos na seleção brasileira. E acredito eu que um dos motivos dele ir tão bem na seleção, mas não tão bem quanto nos clubes, é que aqui ele tinha uma confiança muito extrema do Dunga, que ele não tinha dos outros técnicos na Europa. Tanto que se você se perguntar de qualquer jogador dessa época, onde esse jogador jogava, por exemplo, o Michael, lateral direito. Se eu te perguntar onde é que ele jogava nessa época, você vai falar Inter de Milão, com o Adriano, com o Júlio César. Mas e o Elano? Bom, ele jogou no Shakhtar, no Manchester City, no Galatasaray e voltou para o Santos. E durante essa segunda passagem no Santos, ele já deixou de ser convocado, principalmente depois de ter isolado aquele pênalti nas quartas de final contra o Paraguai, pela Copa América de 2011. E nessa série de jogadores que só jogam pela seleção, vocês vão ver o caso de muitos jogadores que se tornam conhecidos pela sua participação em uma Copa do Mundo, que é o caso do James Rodrigues em 2014. Ele fez uma excelente Copa e se tornou o principal protagonista da Colômbia na ausência do Falcão, que não jogou porque ele se lesionou um pouco antes do início da Copa. O James, ele também foi o artilheiro da Copa, mesmo com a Colômbia sendo eliminada nas quartas de final. E os frutos dessa participação ele colheu logo depois, que ele foi contratado pelo Real Madrid por 75 milhões de euros do Mônaco. E ele já chegou no Real Madrid vestindo a camisa 10 e jogando do lado do Cristiano Ronaldo. Só que ele não teve boas atuações no Real Madrid, tão boas quanto ele teve durante a Copa de 2014. Tanto que ele foi emprestado para o Bayern de Munique por 2 anos. Mas, de certa forma, ele continuou as boas atuações com a seleção da Colômbia, não na Copa América de 2015. Hoje, ele está no Real Madrid, depois de ficar 2 anos na Alemanha. Só que dessa vez, ele perdeu espaço e nem com a 10 ele tá mais, ele tá com a 16. E o próximo é o que eu chamo de goleiro de copas. E se trata do goleiro mexicano Guillermo Ochoa. O Ochoa, ele surgiu como goleiro prodígio do México nos anos 2000. Ele jogou na América do México por 8 anos, mas as atuações mais memoráveis dele são justamente na Copa de 2014 e na Copa de 2018, e principalmente nos 2 jogos contra o Brasil. Depois de sair do América, ele chegou a rodar na Europa, mas por times de pequenas expressões, como o Ajaccio da França, o Málaga, o Granada e o Standard Liège da Bélgica. Ele é aquele tipo de jogador que você começa a se perguntar lá por 1, 2 da manhã, pensando, caraca, onde é que esse cara tá jogando agora? Bom, agora ele voltou para a América do México. E se você for ver o perfil dele no Transfer Market, vai ver que essa volta para o América foi o valor mais alto que um time já pagou por ele. Porque até mesmo quando ele saiu do México para a Europa, ele foi de graça, porque ele estava em fim de contrato.
Então ele rodou por todos esses clubes ou por empréstimo ou justamente quando acabavam seus contratos. E só agora um clube realmente deu dinheiro para contratar ele. E o último jogador da lista, a gente ouve falar dele pelo menos a cada 2 anos, que é ou jogando a Copa América ou as eliminatórias. E se trata do Eduardo Vargas. Ele sempre rendeu muito boas atuações pelo Chile, junto com Alexis Sanches. E durante muito tempo, ele foi especulado em times aqui do Brasil. Ele até chegou a jogar no Brasil, com a camisa do Grêmio, no empréstimo pela Napoli. Ele era bem irregular e ele teve alguns problemas com lesões e desfalcando o time do Grêmio, principalmente para defender a seleção chilena, que é lá que ele realmente joga. Ele voltou para a Europa depois de passar um ano no Grêmio e foi jogar no Valência, no Queen's Park Rangers da Inglaterra, foi contratado pelo Hoffenheim e hoje está no Tigres do México. E ele realmente só aparece quando ele está com a camisa vermelha do Chile. E quando ele realmente aparece jogando num nível de world class. Só que ele não consegue manter esse nível jogando por clubes, somente por seleção. É isso, esses são os 5 jogadores que eu listei, que eles só jogam pelas seleções de seus países. No próximo vídeo vai ser a versão da Europa, de jogadores europeus que só jogam por suas seleções. Se inscreve aí para ficar sabendo quando que vai lançar esse próximo vídeo e dê o like aí se tiver gostado. E comentem aqui embaixo para ver quem sabe eu faço uma parte 2 desse vídeo. É isso, valeu!